Como eu havia mencionado anteriormente, nós vamos tratar aqui de avaliação de políticas educacionais no âmbito da parceria SUDENE-UFC. Isso é fruto de um TED, é um termo de execução descentralizada, no qual nós fizemos uma parceria com a SUDENE para realizar estudos no âmbito dessa superintendência. Eu me chamo Guilherme Ife, trabalho na Universidade Federal do Ceará como professor e pesquisador. Estou na companhia do Diego Carneiro, docente e pesquisador também aqui na UFC, a Maitê Shirasu, que também é pesquisadora e economista na universidade. Ambos trabalharam comigo nesse projeto, coordenando duas equipes. Então, o Diego coordenou a Meta 1, que focava em ICMS educacional, e estivemos nessa meta um grupo de pesquisadores da esquerda para a direita na foto, Diego, eu, Brisa hoje terminou o mestrado, Francisco Antônio, também conhecido como Tony Araújo, que é doutor pelo CAEM, Pedro, doutorando em economia no CAEM, o Wallace, mestre em economia no CAEM, coordenou o laboratório de estudos e pesquisas, o LEPS, no escritório de Sobral, e hoje atua no LEPS em Ribeirão Preto. A Meta 2, eu brincava que era o grupo das meninas superpoderosas, que foi coordenado pela Maitê. Tivemos a Analice Sampaio, doutoranda em economia na UFC, a Odalice Sampaio, também doutoranda em economia na UFC, a Isabel Fongalan, doutoranda em economia na UFC, a Larissa Carneiro, que na época era estudante da graduação, Juliana Cavalcante, que também era estudante da graduação, e a Ana Clécia, que hoje é aluna de doutorado, né, em economia na UFC. E tivemos, né, a companhia da Virna. Virna fez graduação na UFC, mestrado no CAEM, e hoje está fazendo doutorado na Universidade de Notre Dame. Então, essas eram as duas equipes responsáveis por executar a Meta 1 e a Meta 2, Meta 1 coordenada pelo Diego, Meta 2 coordenada pela Maitê. Então, essa parceria, ela foi muito importante para nós aqui no UFC por diversas razões, né? A primeira, da universidade se colocar a serviço de uma autarquia federal do porte da SUDENE para poder realizar, em parceria, estudos no âmbito de avaliação de políticas que sejam prioridades dessa superintendência. E como eu mencionei anteriormente, a educação é um dos eixos no qual a SUDENE tem recursos e atua para melhoria, dado uma dificuldade da região quando a gente compara anos educacionais e níveis educacionais com as demais regiões do Brasil. Lembrando que a educação, ela é um direito fundamental das pessoas e ela também está associada a desenvolvimento econômico, melhores oportunidades, maior nível de renda, maior grau de concentração, às vezes, de pessoas e de empresas, né? Então, ela é um motor aí, como alguns economistas gostam de dizer, do dinamismo econômico. Vamos falar um pouco sobre educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, no qual se dedicam dois tipos de equipamento, as creches, para os bebês e as crianças pequenas, né, de 0 a 3 anos, incluindo berçário dentro do equipamento de creche, e a pré-escola, uma etapa obrigatória, a primeira etapa obrigatória da educação básica, que contempla as crianças de 4 e 5 anos. Nessa discussão, Maitê vai trazer para vocês a importância da educação infantil, a meta do PNE, né, a meta 1, que tem a ver com o acesso. 50% das crianças de 0 a 3 anos, segundo o PNE, deveriam frequentar creche. Então, nós estamos falando de uma meta que se estende até 2024. Atualmente, o Congresso Nacional tem debatido a postergação da vigência desse PNE. E ainda na meta 1, em 2016, deveríamos ter todas as crianças de até 5 anos e 9 meses matriculadas na pré-escola, dado que essa etapa ela é obrigatória, a primeira etapa da educação básica. E aí nós não tivemos, né, ainda todo mundo o seu direito assegurado de frequentar a escola. E aí vamos apresentar resultados associados ao efeito da educação infantil, o fato de frequentar, o que isso pode ter em termos de efeito educacional, além de ser um direito fundamental das pessoas. E o mecanismo de ICMS educacional, o que nós aprendemos com ele e quais são as importâncias da educação e dos bons desenhos para permitir ter bons resultados. Aqui podemos falar explicitamente do caso cearense, que tem uma lei de ICMS que destina parte do recurso da arrecadação desse imposto de competência estadual para os municípios, a parte no qual os estados podem legislar. E aí esse mecanismo é o que nós estudamos aqui e temos alguns resultados para apresentar para vocês e como isso pode repercutir em termos de informações para a SUDENE. Então, o TED ele tinha 3 metas,
avaliar os impactos da cota-parte municipal do ICMS na educação, a educação infantil olhando oferta, demanda e medidas de qualidade, e uma terceira meta que nós não vamos discutir aqui hoje, mas mesmo assim é importante mencionar, que tem a ver com o Nordeste Pacífico, a perda de capital humano e econômico no Brasil a partir dos crimes violentos letais intencionais, certo? A gente tem, podemos dizer, como alguns autores, uma epidemia via crimes letais intencionais. As estatísticas são um pouco assustadoras quando a gente está falando disso. Mas hoje nós vamos discutir especificamente de meta 1 e meta 2, aspectos educacionais. A meta 1 desse TED se valeu de vários produtos: rateio da cota-parte como indutor de políticas, proposta de marco lógico para o rateio do ICMS, análise de experiência dos estados com a cota-parte, o efeito das transferências sobre a taxa de mortalidade infantil, porque alguns estados utilizam essa possibilidade de transferir recursos também para a saúde e agora o meio ambiente, né? Evolução de indicadores de educação básica na região. Então, esses foram os produtos entregues e desses produtos derivaram alguns outros. Em termos de educação infantil, a equipe das meninas superpoderosas tiveram vários produtos. Desigualdade de acesso à educação infantil, uma análise da meta 1 do PNE na área de atuação da SUDENE, medidas de qualidade da educação infantil, uma revisão da literatura, indicadores de educação infantil nos municípios da área de atuação da SUDENE, efeitos de frequentar a educação infantil sobre o desempenho no ensino fundamental, uma análise bibliométrica da literatura, desempenho educacional na alfabetização nos municípios na área de atuação da SUDENE, análise dos efeitos de frequentar a educação infantil sobre o desempenho no ensino fundamental e análise do impacto da educação infantil sobre a alfabetização. Então, esses dois produtos se dedicaram a utilizar dados públicos, combinando dados da educação com dados da saúde, com dados do Sincov, né, que é o de financiamento de recursos, e uma série de outras possibilidades, como DataSUS, um conjunto de informações que estão aí disponíveis para análise desse tipo. Agora eu vou passar a palavra para o Diego, que vai nos apresentar os resultados da meta 1, né? Rateio do ICMS como indutor de políticas educacionais. Só vou recapitular que o Diego é professor no Departamento de Economia Aplicada, pesquisador vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Economia, tem mestrado e doutorado aqui pelo CAEM UFC e é graduado também em Economia pela UFC no campus Sobral. Diego, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos, boa tarde, Maitê. Como o Guilherme já fez o preâmbulo, né, essa meta que a gente vai apresentar hoje faz parte do TED, né, que foi feito aqui em parceria com a SUDENE. Eu tentei trazer de forma geral, porque como vocês podem ver, são muitos produtos, então a gente tentei pensar os principais resultados e trouxe também algumas evoluções da literatura desde então. A gente já vem trabalhando com esse tema, né, eu e o Guilherme, desde pelo menos uns 10 anos quase. Então, a gente ter tido a possibilidade, né, de trabalhar com ele no âmbito da parceria com a SUDENE foi bastante interessante no sentido de acelerar muitos dos resultados das pesquisas que a gente estava fazendo. Vamos começar aqui com uma contextualização sobre por que dessa importância, né, de estudar o mecanismo de rateio do ICMS e qual é a relação dele com as políticas educacionais. Primeiro, se você folhear os jornais, né, todos os dias você vai ver notícias aí como essas referentes à educação brasileira. Falando em estagnação da educação, quando você compara com outros países, né, que nós ocupamos, infelizmente, né, as últimas posições nos rankings das avaliações em leitura, matemática, né, e ciências. Tem ganhado bastante, né, visibilidade na mídia essa informação, e aí surge todo mundo a questão, né, por que isso acontece, né? Uma questão que pode surgir imediatamente é o investimento feito em educação. Por incrível que pareça, o investimento no Brasil ele vem crescendo, né, nos últimos anos, e ele não é tão pequeno assim quanto seria de se esperar, dados os resultados que a gente alcança. Então a gente pode... Nesse gráfico que eu trouxe aqui para vocês, eu estou comparando, por exemplo, o gasto per capita do Brasil com o gasto dos membros da OCDE em termos de PIB, percentual de PIB. Então, nota que a gente tem um gasto superior, por exemplo, à média dos países da OCDE, que seriam considerados países ricos. Obviamente, né, em termos nominais, esse gasto ele é bastante inferior ainda no Brasil, mas, por outro lado, os custos, né, dos insumos educacionais também são mais baixos no Brasil. Então, fazendo essa análise proporcional, a gente vê que o gasto do Brasil não é tão baixo, né? Está em torno de 6%, 5,8%, 6%. Né, nessa última informação que eu trouxe. Então, a gente nota que existe uma insensibilidade da qualidade da educação, né, medida por essas provas, principalmente o PISA, a essa elevação dos gastos. Ou seja, houve uma elevação dos gastos, como pode ser visto no gráfico, só que essa elevação ela não se traduziu necessariamente em melhora, né, do aprendizado dos alunos. Então, a gente nota que existe uma baixa eficiência, né, desse gasto, ou seja, você aumentou o gasto e mesmo assim você não conseguiu melhorar tanto
na mesma medida, né, os resultados educacionais. Então, para poder a gente situar um pouco a discussão, a gente sabe que o Brasil ele é continental, né? Então, existem várias realidades dentro do Brasil. Quando a gente tem uma federação assim, é interessante a gente olhar para as experiências subnacionais. Porque quando a gente olha as avaliações internas, né, sem ser o PISA, avaliação tipo SAEB, a gente consegue ter uma visão um pouco diferente, né? A gente consegue ver que a realidade não é a mesma para todos os estados. Por exemplo, aqui nesse gráfico, eu trago aqui no eixo vertical, o IDEB do ano de 2019. Aqui, cada pontinho desse seria um município. E aqui, no eixo horizontal, eu teria o gasto acumulado em reais, né, que foi investido nesse aluno entre 2015 e 2019. Ou seja, desde que ele entrou na escola, né, pelo menos no ensino fundamental, né, até o 5º ano. Então, a gente nota que, na média, né, o Brasil gastou 36 mil reais por ano, por aluno, e teve um IDEB médio aí, entre os municípios, de 5,8. Só que se aí você pegar esses pontinhos que estão verde escuro, né, você nota que eles estão no quadrante superior, né, que seria o quadrante que teve o melhor resultado educacional e um menor nível de gasto. Inclusive, se a gente usasse lá um DEA ou qualquer coisa, a gente poderia desenhar uma fronteira de eficiência desse jeito aqui, né? Ou seja, quanto mais perto dessa fronteira, eu diria que mais eficientes são os municípios. E que municípios são esses, né, que eu pintei aqui de verde? São justamente os municípios do estado do Ceará, certo? Então, a gente nota que alguma coisa que aconteceu dentro do estado do Ceará pode estar explicando esse maior nível de eficiência, ou seja, como é que o Estado fez valer tanto o investimento que foi feito em educação, certo? Inclusive, por curiosidade, né, esse município aqui é o município de Sobral, né, que é um dos municípios que tem o maior IDEB do Brasil nos anos iniciais, certo? E nota que ele tem um gasto abaixo do que seria a média nacional, né, mostrando mais uma vez que o caso cearense tem alguma coisa para nos ensinar. Então, esses resultados, apesar de ter olhado o ano de 2019, eles já vinham se mostrando ano a ano ao longo das avaliações nos últimos anos. Isso levantou, né, questões de por que isso estaria acontecendo. A gente tem algumas hipóteses, né, do que aconteceu no Ceará, certo? A gente tem alguns dois fatores que provavelmente trabalharam juntos para que esse resultado acontecesse. Um deles é a criação do PAIC, o Programa de Alfabetização na Idade Certa, que basicamente é um programa que visava uma coordenação do governo estadual com os governos municipais para focalizar o início do ciclo escolar. Porque constatou-se que as crianças saíam da primeira fase do ensino escolar, segundo ano do ensino fundamental, sem saber ler. E dessa forma ela carregava essa desvantagem, né, ao longo de toda a vida escolar dela. Então, notou-se que eu tinha que corrigir primeiro essa deficiência no começo e depois os resultados, né, viriam naturalmente. Essa foi a aposta do governo do estado. Então, o que consistiu o PAIC? Além desse foco no início escolar, tinha padronização de material, formação de professores, um assessoramento da gestão escolar, né, do estado com relação aos municípios, lembrando que a educação fundamental no estado do Ceará é fundamentalmente oferecida pelos municípios, né? Isso não é a realidade de todos os estados, mas no Ceará e também a massificação das avaliações, né? Avaliações de larga escala, como o SPAES, e o uso desses resultados para poder fazer política escolar, né? Então, isso foi uma certa mudança de paradigma. Contudo, nada disso daqui é novo, né? No sentido de que já não se sabia que essas coisas funcionavam antes, né? A questão é por que o PAIC funcionou? Por que os governos municipais compraram essa ideia do PAIC? Então, essa é uma segunda resposta, uma segunda camada desse resultado. E aí vem a nossa hipótese, né, de pesquisa, que a gente vem trabalhando nos últimos anos, que boa parte dessa adesão, né, que houve ao PAIC se deveu à parte do ICMS, né? Basicamente, o que consiste a cota parte do ICMS? A Constituição Federal, aqui no seu artigo 158, ela basicamente diz quais são as receitas que pertencem aos municípios. E entre elas, ela diz que 25% do ICMS, né, que é um imposto estadual, ele tem que ser devolvido para os municípios. A forma como esse imposto vai ser devolvido, 75% dele vai ser conforme o valor adicionado fiscal, ou seja, quanto foi faturado, né, em notas, grosso modo, dentro daquele município. E o restante, a Constituição deixou a critério do Estado definir qual seria a forma de rateio dessa diferença. Então, vários estados adotaram diferentes legislações, e essas diferentes legislações tinham um potencial, né, de produzir diferentes resultados. Inclusive, foi esse o objeto do nosso estudo nesse TED junto com a SUDENE. Como é que essa legislação, que considerava critérios educacionais, produziram ou não, ou qual a característica delas que fez ou não eu ter efeitos sobre o aprendizado dos alunos. Se você pegar aqui esse levantamento aqui de 2019, depois eu vou mostrar a mais atualizado, você vê que quais foram as regras adotadas pelos estados, certo? Aqui o Simões e Araújo de 2019, ele quebra em alguns tipos de critérios que foram utilizados para distribuir esse dinheiro. Alguns critérios que eles chamam de tradicionais, o que seria o tradicional? Seria, por exemplo, população. Então, municípios mais populosos recebiam mais dinheiro. Critérios compensatórios, aqui está ligado principalmente a questão do ICMS ecológico. Municípios que têm uma área de preservação, podem ter isso pode consistir em um entrave, né, para o seu crescimento econômico, porque ela não pode explorar o seu território na plenitude. Então, como compensação, o Estado transferiria mais ICMS para eles. Questões fiscais, ou seja, o município que arrecadasse mais receberia mais. E aqui, onde se enquadra o caso do Ceará, que seriam os serviços públicos, né? Se você olhar aqui o caso do Estado do Ceará, você vê que a maior parte desse dinheiro ele é distribuído conforme esse critério. Esses serviços públicos aqui, que já a gente vai debater essa lei em particular, ele considera a maior parte dele como sendo o resultado educacional.
juntamente com outros critérios como saúde e meio ambiente. Então, a lei que nós estamos falando aqui é a Lei Estadual 14023 de 2007, e ela basicamente vai dizer que vai reproduzir o texto da Constituição, né, que pertence aos municípios 25% da arrecadação de ICMS, e ela diz como é que vai ser distribuído esses 25%. E de lá, ela nota que dos 25%, 18% vão ser distribuídos conforme esse índice que é chamado de Índice Municipal de Qualidade da Educação. Esse índice aqui está atrelado, né, às notas, ao desempenho dos alunos no SPAES. Eu vou já detalhar direitinho como é que funciona esse índice, mas basicamente a ideia era essa, que esse índice ele estaria vinculado ao desempenho dos alunos no SPAES. Só repassando, o Estado arrecada um determinado volume de recursos, ele fica com 75%, os outros 25% ele tem que devolver para os municípios. No caso do Estado do Ceará, 18% desse recurso vai ser distribuído conforme critérios educacionais, conforme o IQE, e os outros 72% com relação a outros critérios, que não vem ao caso no momento. Esse IQE, ele é composto, ou era composto, né, na época do estudo, passou por algumas modificações recentes, por dois subíndices, né? O que seria o IQA, que é o índice de qualidade da alfabetização, e o IQF, que seria o índice de qualidade no ensino fundamental. E aqui ele tem alguns pesos, né, algumas ponderações, além da taxa de aprovação do primeiro ao quinto ano. Essa composição aqui daria o IQE, quem tivesse maior IQE receberia mais dinheiro do ICMS. A mensagem que fica para o gestor é basicamente isso. Quanto melhor for o seu resultado médio, né, do SPAES, dos anos iniciais do ensino fundamental, mais recursos de ICMS o município vai receber. Aí surge a questão, primeiro, para que essa hipótese seja verdade, esse recurso ele é de fato relevante? Inicialmente, a gente cabe dizer que o ICMS ele é atualmente, né, o imposto de maior arrecadação do Brasil. Somando os ICMS de todos os estados, ele é o maior imposto. De fato, ele é um montante bem significativo. E se você pegar quanto essa receita, ela impacta as finanças municipais, eu trouxe esse gráfico aqui. Ó. Aqui eu tenho a cota parte do ICMS dividido pela receita corrente do município. Se você observar aqui, a média, né, desses valores é em torno de quase 10%. Então, quase 10% da receita municipal advém da cota parte do ICMS. Então, note que isso é um valor extremamente elevado. Né? 10% do que o município arrecada vem desse único fonte. E essa fonte passou a estar diretamente atrelada aos resultados educacionais. Então, foi criado um incentivo, né, uma política de incentivos que tendeu a produzir esses resultados que a gente observou. Se você observar, inclusive, tem alguns municípios, né, próximos até da região metropolitana, que esse peso, né, da cota parte é até maior, ou muito maior. Então, note que foi um incentivo significativo. O que a gente observou, né, pós a aprovação da lei de ICMS foi isso. A gente tinha aqui o Ceará em azul, e aqui em laranja a gente tem os demais estados. 2007, foi no finalzinho de 2007 para 2008, foi implantada aqui o rateio do ICMS, e aí a gente observa isso daqui, né? Que o Ceará passa a crescer, né? Vertiginosamente, os outros estados também crescem, mas o Ceará cresce mais rápido. Então a gente consegue fazer essa avaliação a partir desse conjunto de dados aqui que a gente está mostrando para vocês. E aí foram feitos vários estudos, né? Nós mesmos fizemos alguns deles, mas a literatura já fez vários estudos caracterizando esse efeito. Eu vou mostrar aqui algumas evidências empíricas, né, que a gente obteve sobre esse rateio do ICMS. Só lembrando que um dos produtos lá que foram mostrados pelo Guilherme para essa meta, ele dizia respeito a uma varredura da literatura, né, sobre o tema. Eu não trouxe aqui os resultados, mas eu posso só explanar para vocês que a maior parte dos resultados dessa literatura de ICMS ela era para o Ceará, na parte de educação, e para o resto do Brasil, basicamente, se tratava do ICMS ecológico, né, que é uma outra ideia, tá? Mas, assim, basicamente a gente tinha evidências empíricas para o Ceará. Tem bastante evidência. Então, sintetizando aqui, o que a gente sabe, basicamente, é que essa política ela teve um efeito aí em torno de 0,13, entre mais 0,13, né, até 1,4 pontos no IDEB, dependendo do grupo de que você trata, do período que você considera. Isso é um valor muito significativo. Se você considerar o IDEB em médio de 6, nós estamos falando de 25%, né, de crescimento. Então, é um volume muito expressivo. E se a gente considerar a escala Saeb, como os outros autores, inclusive nós também utilizamos, é alguma coisa que em torno de 4 a 7,5 pontos da escala Saeb. A escala Saeb não é muito linear, então é um pouco difícil de você associar. Mas para poder traduzir isso de uma maneira mais plausível, se você considerar o ganho de aprendizado ao longo do ensino fundamental, isso seria equivalente, né, em termos de tempo, a 7 semestres letivos, né? Ou seja, 7 meses, desculpa, né, não é 7 semestres, 7 meses letivos. Ou seja, o fato de o Estado do Ceará ter implementado essa política elevou, né, o aprendizado dos alunos, em média, como se eles tivessem tido um semestre a mais de aula do mesmo padrão, tá certo? Então, essa foi um dos principais resultados que a gente encontrou na nossa estimativa. Aí surgem aí outras questões relacionadas, tá? Que outros efeitos a política de rateio do ICMS teve sobre os municípios, né, sobre a educação dos municípios? A primeira questão que surge também é, esse aumento, ele se deveu a quê? Ele se deveu ao aumento do gasto? Ele se deveu à mudança de gestão? Né? Porque, inicialmente, a gente atribuiu esse aumento a uma mudança de gestão. Só que surgiram críticas, né, lá com as primeiras versões do trabalho, alguns autores alegando justamente isso, que esse aumento, na verdade, se tratava de mais gasto. Foi um estímulo a que os prefeitos gastassem mais. Né? Se a gente olhar, de fato, aqui os gastos
a proporção de despesas com educação sobre o total, a gente vai ver que, de fato, né, o estado do Ceará teve um aumento de gasto um pouco acima da média nacional, só que esse aumento ele é muito, muito menos proporcional do que aquele aumento que a gente observou nas notas. Então, note que, apesar de ter tido um pequeno aumento do gasto, ele não pode explicar tudo. E, ademais, a gente tem também algumas evidências na literatura que atestam isso. Por exemplo, a gente vê alguns autores que falam da questão da distribuição dos recursos. Né? Dizem que essa lei fez com que os recursos foram distribuídos de forma mais equitativa. Né? Lembrando que os critérios anteriores, né, à lei, eles focavam muito no gasto, né, com a educação. Inclusive, a gente tem um trabalho que faz a avaliação da lei anterior, essa lei de 2014, 2007. Basicamente, os municípios maiores eram os que recebiam mais dinheiro, certo? E aí isso houve uma diluição maior quando houve essa mudança, adotando esse critério do IQE. Outro trabalho aqui também, Garcês, Monassi e Costa, mostrou que teve um aumento aí da ordem de 3% nos investimentos em educação, aquele aumento que a gente viu. Então, um investimento relativamente pequeno, um aumento pequeno, comparado com o tamanho do resultado que foi alcançado. Né? E também, mais recentemente aqui, o Pedro, né, com o Rafael, eles mostraram que para cada real a mais, né, que o município recebeu, ele gastou 45 centavos na educação. Então, note que existe uma elasticidade aí significativa do gasto. Ainda tem 55 centavos que foram gastos com outra coisa, é isso que eu quero dizer. Eles não pegaram o dinheiro e gastaram tudo com a educação. Então, o gasto por si só não explicaria tudo. Especificamente sobre o TED da UFC com a Sudene, né, eu fiz um recorte aqui, nós visamos observar se, além do estado do Ceará, né, outros estados que tinham critérios educacionais também lograram efeitos positivos. Nós utilizamos para isso diferenças com o próprio Scorematch, né, e utilizamos como municípios tratados, nós fizemos várias avaliações separadas, né, por estado. Os estados que tinham esse critério educacional eram Ceará, Pernambuco, Amapá e Minas Gerais. E como controle, a gente utilizou os municípios dos estados limítrofes, que é digamos assim, usual na literatura. Basicamente, a gente obteve alguns resultados. A gente viu que as leis que eram baseadas em taxa de atendimento e nas avaliações de larga escala, como a legislação do Ceará, elas foram as únicas que apresentaram efeitos positivos. Por outro lado, aquelas leis que eram baseadas em gasto, ou seja, que era como a lei antiga do Ceará e algumas outras abordagens, elas não produziram efeitos. Então, a gente viu que o estímulo ao gasto, ele não necessariamente é aquilo que está explicando esses resultados. E a gente viu também que os estados do Ceará e Pernambuco foram aqueles que apresentaram efeitos mais pronunciados, né? Principalmente o caso do estado do Ceará. O estado de Pernambuco também adotou uma lei parecida com a do Ceará, só que lá eles passaram por muitas mudanças, o valor do incentivo era muito pequeno. Então, apesar de ter efeitos positivos, esse efeito ele é errático, dependendo do corte que você faz, né? Já o do estado do Ceará, não, ele já é bastante bem robusto. E agora eu vou apresentar para vocês um pouco do que seria a evolução recente, né? Do que a gente vem trabalhando ainda sobre esse tema. Esse é um tema que não se esgota. Já vou falar para vocês, inclusive, por quê, né? Que seriam os mecanismos de transmissão da política. Como é que a gente entende o que é que de fato aconteceu? Tá, se não foi só o gasto, foi o que mais? Então, surge aqui a questão. Existiria efeito mesmo se não tivesse variação no gasto? Ou seja, se os municípios não tivessem recebido mais dinheiro, mesmo assim, essa mudança da regra de rateio teria produzido efeitos? Isso é uma questão a ser levantada, porque a gente não consegue isolar isso com as avaliações anteriores. Por quê? Mesmo considerando a primeira corte, né, que surgiu em 2007, a participação da lei ela já se dá, ela é endógena, digamos assim, com a quantidade de gasto de dinheiro que o município recebe. Né, porque os municípios foram tratados em 2008 com base na nota 2007. Então, dessa maneira, a gente não tem como separar o efeito que a gente observa, é um efeito misturado, de receber mais dinheiro com o incentivo puro, digamos assim. Nesse artigo que a gente trabalhou aqui em 2024, que ainda está em pré-print ainda, foi que a gente observou que teve uma mudança na lei, que ocorreu aqui em 2015, em que eles mudaram o IQE e acrescentaram o 9º ano do ensino fundamental. Só que essa mudança ela não foi regulamentada por decreto, de modo que ela não valeu. Então, a gente teve uma situação exatamente como a gente queria. A gente teve uma variação, uma mudança na regra, ou seja, uma mudança no incentivo, sem ter uma correspondência no gasto. Então, nesse caso, o que a gente observou? A gente conseguiu ter o efeito simplesmente sobre o gasto. E como é que a gente fez para testar isso? A gente avaliou se houve efeito sobre o 9º ano. E, de fato, a gente observou o efeito. Né? A gente teve um efeito de aumento de 2,6% nas notas do IDEB dos anos finais do ensino fundamental dos municípios do Ceará. O simples anúncio da mudança, né, fez com que eu tivesse uma melhora do 9º ano do ensino fundamental. E interessante, né, que a gente, como placebo, a gente fez essa mesma estimação para o 5º ano. E não teve efeito, né, o que era de se esperar, porque a mudança foi só para o 9º ano. Então, isso robustece aí, mais uma vez, a nossa análise. Então, com mais uma peça nesse quebra-cabeça, a gente vê que mesmo que não tivesse tido variação no gasto, é provável que tivesse tido, mesmo assim, uma melhora do desempenho educacional dos municípios. Uma segunda peça nesse quebra-cabeça, mais recente ainda, que ainda também está em análise aqui ainda, que é o efeito da política sobre a eficiência dos gastos. Lembrando que aqui a gente entende a eficiência do gasto como um município que tem um IDEB maior e que ele gasta proporcionalmente menos, né? Então, essa seria a situação ótima lá, como por exemplo o caso de Sobral, que gasta pouco e tem um IDEB alto. Então, basicamente será que
a mudança da lei fez com que os municípios gastassem melhor o dinheiro, né, no sentido de que elas tivessem uma efetividade maior desse gasto. E aí, a gente também fez uma avaliação e chegou nesse resultado que a gente mostra aqui. Aqui essas duas linhas são a eficiência, né? A linha azul, ela mostra o grupo de controle, que seria os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí, e o vermelhinho seria o Ceará. Então, note que antes, o gasto no Ceará ele era menos eficiente que no grupo de controle, e após a política ele passa a ser mais eficiente, né? Você tem um salto aí de eficiência nos gastos, mostrando que, de fato, parece que a política surtiu efeito sobre isso. Então, esse aumento aí foi da ordem de 7,5 pontos percentuais, né? Ou seja, para a mesma quantidade de gasto, eu conseguiria aumentar a nota do IDEB em 7,5 pontos percentuais. Se você olhar, então, os mapas, né, da eficiência, antes e depois da política, você vê o que a gente acaba de mostrar aqui. Esse mapa aqui é antes da política, em 2007. Então, você tinha vários pontos de ineficiência, né, várias ilhas de ineficiência, apesar de ter alguns pontos que já eram bem eficientes. E quando você vem aqui para 2019, praticamente todos os municípios do Ceará estão no limite da eficiência, né? Estão no último decil aí do que seria considerado eficiência, certo? Então, mostrando que esse efeito parece que é disseminado, né, dentro do Estado. Então, um avanço também, que esse aí está mais embrionário ainda, que basicamente o que se deve a esse efeito inicialmente de eficiência, né? O que é eficiência? Tipo, o que os prefeitos fizeram dentro? Né? E aí a gente está vamos estruturar uma parceria aí com o Pedro, né? Que eles tiveram um trabalho que eles mostraram que as escolas que tinham nível de gestão melhor, elas responderam melhor à política. Né? Ou seja, ter uma gestão melhor fez com que o resultado delas aumentasse mais em função da política. E aí a gente está tentando associar essa medida de eficiência que a gente calculou com essa medida de melhora da gestão. Ou seja, será que essa eficiência que a gente calculou, na verdade, foi uma melhora na gestão dos municípios? A gente tem aqui um resultado bem preliminar, né? Que seria comparando aqui a eficiência técnica que foi calculada anteriormente com esse índice de gestão que o Pedro utilizou, e a gente vê uma leve correlação positiva, né? Claro que a gente tem que fazer vários controles aqui, testar para ver se isso de fato não é espúrio, mas parece ter uma relação positiva, ou seja, essa eficiência técnica parece de fato ter sido uma melhora na qualidade da gestão dos municípios. E por fim, por que esse assunto continua quente mesmo tantos anos depois, né? E vai continuar durante muito tempo? A gente tem, por exemplo, o sucesso do Ceará, ele motivou aqui a emenda constitucional 108 de 2020, que é a emenda do novo Fundeb, que além de tratar do Fundeb, ela modificou aquela regra de rateio que eu coloquei lá no começo, em que, em vez de ser 25%, ela passou agora para 35%, sendo que ela fixa 10 pontos percentuais, né, que tem que ser distribuído com base em indicadores de aprendizagem. E aí a gente pegou esse resultado recente aqui, do relatório Todos pela Educação, e a gente vê que a maioria dos estados estão adotando critérios bem parecidos com o Ceará, né? A gente tem esses aqui mais azulzinhos, que estão acima do mínimo constitucional, e esses azul claro aqui seriam os estados que estão adotando só os 10%, né, que seria utilizado. E até o final de 2023, o Rio de Janeiro era o único que não tinha instituído uma política desse tipo. Então, nota que essa política ela se espalhou para o resto do Brasil, em função do sucesso que foi verificado para o Ceará. Então, entender como ela funciona direitinho, como ela funcionou direitinho aqui, vai ajudar a gente a saber o que esperar, né, para os outros estados. Inclusive, é uma agenda futura, ver como é que essa política responde nos outros estados. Quais são as heterogeneidades que a gente pode observar desse efeito. E é isso. Basicamente, esse foi o resumo, né, dessa agenda de pesquisa, que começou há muito tempo, perpassou aí a parceria com a Sudene, e hoje continua ainda muito viva, né? E aí tem muito trabalho pela frente. Obrigado, Diego. Deixa eu só fazer alguns complementos aqui. Quando a gente estávamos elaborando esses relatórios, a Constituição estabelecia que 75% do recurso vem para o Estado, 25% para o município, né, para um fundo municipal, e desses 25%, 75% ficaria em valor adicionado e o resto, 25%, em leis discricionárias. No meio dessa discussão, posteriormente, foi aprovada essa emenda constitucional do novo Fundeb, que também alterou esses limites, e agora compete ao Estado 65%, pelo menos, né, porque alguns estados possam legislar sobre 35%. O Ceará, o Estado do Ceará, já alterou a sua lei. Ele manteve 18% para a educação, que é o maior valor, e vários estados hoje também distribuem 18% com base em critérios educacionais, mas ele alterou de 5% para 15%, ou seja, um aumento de 10 pontos percentuais a distribuição com base em indicadores de saúde, e manteve os dois de meio ambiente. Então, o que a gente aprendeu no meio desse caminho, e aí é uma coisa, né, que eu tenho conversado muito com o Diego, que a gente achou que isso, o Diego somente tinha achado que isso era uma agenda que estaria superada. E hoje nós estamos acompanhando nos jornais muitos prefeitos judicializando essa nova discussão e rateio de uma lei que vigora no Ceará há 17 anos, porque essa lei ela transfere recursos, né, sem alterar a composição do gasto total. Então, ela altera a distribuição dos recursos. E um outro resultado importante, nós não apresentamos aqui, mas
eu tive também o prazer de orientar o Felipe Rocha, que analisou os impactos do ICMS, só que no âmbito da política ambiental, né? E aí a dissertação dele está disponível no site do CAEM, certo? Então, é só alguns paralelos aqui.